Bom, pessoal, tudo bem aí? Boa noite, tá? Tô gravando esse vídeo para falar de 4 filmes aí que eu vi há um tempo atrás e que acho que cabe aí falar um pouquinho desses filmes, né? Porque são filmes que todos eles, todos esses filmes que eu vou falar, cabe aí uma reflexão, né? Pra gente pensar, pra gente relacionar com as coisas, né, que acontecem na nossa vida, na sociedade, né, tentar enxergar a sociedade, né, sempre pontuar, né, e tentar enxergar, né, tentar refletir um pouquinho sobre o mundo que a gente vive, né, sobre a moral, os costumes, né, a própria polissemia dos filmes, né, no sentido de que um filme não é único em si, né? Não é único para quê? Não é único no sentido de ter somente um significado, né? Ele tem vários significados, né? Um filme ele tem, por exemplo, um significado dependendo do contexto, né, histórico que ele está inserido. Enfim, né? Um filme ele pode ser visto, é, sei lá, 20, 30 anos depois que ele foi feito e ter um significado totalmente diferente daquele momento que ele foi feito, né? Então é isso, né? Isso é arte, né? Isso que faz com que as pessoas façam arte, né? E a arte é uma forma de expressão, né? Uma forma, né? O cinema, né? Uma forma de expressão daquilo que nos faz humanos, né? Da arte em si, né? Então a arte é algo muito importante, né? Para a gente passar a olhar as coisas de uma forma diferente ou refletir sobre elas, né? Sair do cotidiano, da vida, do dia a dia, né? Da rotina, né? Porque a rotina é massacrante, né? Para as pessoas a rotina ela é massacrante, ela engessa, né? A rotina. Então a arte ela serve para isso, para a gente ter outras visões e refletir sobre as coisas, tá? Então, bom, vamos aos filmes, tá? Os filmes que eu vi, né, e que me incitaram a algum tipo de reflexão nesse sentido foi Beleza Americana, tá? Que é um filme do Sam Mendes, né? Um filme feito em 1999, um filme que fala um pouquinho, né, da sociedade americana, né, do quanto o American Way of Life, né, ele é um modelo que pode ser enxergado, né, através de outros ângulos, né, quantos problemas existem, né, nessa forma, né, o American Way of Life, para quem não sabe, é a forma, né, como os Estados Unidos, né, queria ser mostrado para o mundo. Então a família, né, feliz com seus filhos, com seus carros, com seus eletrodomésticos, com a sua TV, com a sua casa, né, vivendo num lugar legal, arborizado, onde as pessoas são felizes e não existem problemas. Tá? Então esse filme é um filme bastante importante, né, que marcou aí uma época, que marcou aí os anos 90, né, o finalzinho dos anos 90. Um filme bastante interessante, um filme que vale muito a pena ver. Esse filme eu já vi, sei lá, dezenas de vezes. É um filme sensacional. Toda vez que eu vejo esse filme, eu descubro alguma coisa diferente, né? Eu percebo algum detalhe que eu não havia percebido numa primeira, numa primeira, na primeira vez que eu vi. Então é sempre assim, é um filme que ele tem uma história interessante, tá? Para quem não se lembra da história, a história do Lester Burnham, né? Um sujeito de mais ou menos ali uns 40 anos de idade e que tem uma vida infeliz, né? O enredo é esse, né? Uma vida infeliz, a filha é uma adolescente problemática, a mulher vive de aparências, né? E chega um momento da vida dele que, né, ele trabalha ali num emprego horrível que ele não gosta, ele é consultor, né, numa empresa de propaganda,
ele tem que se vender, né, para fazer a propaganda dessa, né, para aumentar os lucros dessa empresa, e tem um momento então que ele, né, ele cansa dessa vida de aparências, né, ele cansa desse cansa dessa mulher, né, que o trai, né, a mulher ela vive de aparências e o trai, ela frequenta festas, né, para se mostrar para os outros, enfim, e ele cansa disso tudo, o Lester, né, o Lester Burnham, certo? E aí é um filme muito interessante porque ele desconstrói, né? Ele mostra, né, que essa sociedade americana, pautada nesses valores perfeitos, nesses valores morais elevados, isso, de certa forma, tem alguns problemas, né? Então, você vai perceber, se você vir o filme, se vocês virem o filme, que sempre existe algo por trás das personagens, né? Então, as personagens do filme, elas são tratadas de uma forma um tanto quanto estereotipadas, né? Justamente para mostrar, né? Acredito que a intenção do Sam Mendes, que é o diretor, para mostrar justamente essa oposição, né? E essa contradição que existem nas personagens. Então, por exemplo, a mulher, ela se mostra uma pessoa feliz, né? A mulher do Lester, né? A Caroline. No entanto, ela é uma pessoa totalmente infeliz, como eu estava falando, uma pessoa que vive de aparências, uma pessoa que materialista ao extremo, certo? E no fundo ela tem dentro dela um imenso vazio, né? Um vazio existencial que é suprido por esses bens materiais. Do outro lado, o vizinho, que muda, né? Muda para frente ali da casa deles, né? É uma pessoa, né? Um fuzileiro naval, uma pessoa, né, assim, extremamente conservadora, ultra conservadora, nazista, né, porque ele cultua, né, ele guarda uns pratos, umas relíquias nazistas, né, tem lá algumas armas, né, uma relíquia nazista na casa dele, e que, né, tem a todo momento uma pessoa extremamente homofóbica, né, uma pessoa que odeia o mundo, né, vigia a todo instante o filho, né, e o filho o Rick, né, o filho desse fuzileiro naval, é uma pessoa também extremamente interessante, né, nesse filme, porque o Rick, ele aparece ali como também um bom menino, né, tudo que o pai queria, né, um garoto que faz ali testes ali mensais para ver se não para ver se ele está usando droga, né? O pai quer ver se ele está usando droga, então o pai cobra ali pequenos frascos de urina para ter certeza que o filho está limpo, não está usando droga, e o filho, né, compra lá, porque o filho, na verdade, é um traficante, né? É um traficante e ele vende maconha principalmente para as pessoas ali do bairro, tem vários clientes, né? Só que o pai, que é esse conservador, fuzileiro naval, acredita que o filho é uma boa pessoa, que o filho ganha vida de uma forma honesta, fazendo trabalhos, né? Trabalhando em bufês infantis, em festas, assim, né? Consertando aparelhos eletrônicos, né? E aí é um engano, né? Porque esse garoto, esse adolescente, aí ele ganha vida vendendo drogas, vendendo maconha, marihuana. Então é muito bacana, né? Uma garota que é a Angela Hayes, né? Que ela é amiga da Jane, que é a filha do Lester, né? Esse cara de 40 anos que tem uma vida horrorosa. A Angela, a amiga da filha, ela é uma pessoa assim, ela se coloca como uma pessoa extremamente popular na escola, né? Uma pessoa que já saiu e já transou com vários caras, assim, né? Uma pessoa descolada, uma pessoa que tem carro, que fuma. No entanto, né? Tem lá uma cena na parte final do filme que ela se mostra totalmente o oposto disso, né? Uma pessoa fútil, uma pessoa que liga muito para aparência, para a própria aparência, uma pessoa pequena, né, nesse sentido de não ter, de também ter esse vazio, né, existencial e de estar um tanto quanto perdida ali, né, naquele contexto, certo? Ah, puxa, cara, o filme é um filme
filme muito bacana, um filme muito bom, né? E ele, assim, ele é um balde de água fria, né? Nessa forma pela qual os Estados Unidos apareceram para o mundo, principalmente ali nos anos 50, né? Aquele momento pós-Segunda Guerra Mundial em que os Estados Unidos queriam, né, mostrar para o mundo que eles eram melhores em tudo, né? Tinham os melhores costumes, né? Tinham as pessoas mais felizes, né? Os cidadãos mais felizes. Então o filme é meio que um banho de água fria nisso, tá? E por isso é interessante a gente perceber, certo? A trilha sonora do filme é muito bacana também, The Who, Guess Who, Jimi Hendrix, se eu não me engano, toca no filme, toca no filme. Putz, cara, é sensacional. Um filme assim que é, putz, é para ver várias vezes assim. Né? Tem um momento lá do filme que o Lester, né, ele sonha, né, com essa amiga da Angela, da filha dele, da Jane, e toda vez que ele sonha com essa garota, ele pensa em rosas vermelhas, né? Então tem um significado também as rosas vermelhas, né, no filme, né? A própria porta da casa, né, do Lester, vocês virem, é uma porta vermelha, né? As flores, né? As flores que a Carolyn mais gosta são rosas vermelhas, certo? Então as rosas vermelhas elas desempenham um papel assim extremamente interessante, né? Assim a simbologia dessas rosas vermelhas no filme, elas sempre aparecem, né? Elas sempre estão ali nas principais cenas, certo? Então é algo que para se notar também no filme. Então é um filme que vale a pena ver, é um filme assim sensacional, um filme que muito bom, tá? Dica para vocês aí verem esse filme, vejam, né, apreciem, saibam ver, certo? É um filme que vale muito a pena. Bom, eu vou falar mais de dois outros filmes que eu vi também no momento que saiu e depois, né? Como eu falei, né? No momento que saiu o filme, eu assisti o filme e depois eu vi o filme de novo, né? Algumas vezes mais e achei, né? Aquilo que eu pensava sobre o filme, né? Mudou um pouco, na minha opinião. Então, eu tô falando de Tropa de Elite, tá? O Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2, tá? Então esses são filmes brasileiros que também vale a pena ver, né? O Tropa de Elite 1, se eu não me engano, saiu em 2007 e o Tropa de Elite 2 saiu em 2010, tá? São filmes assim sensacionais, também vale muito a pena ver. É um filme que mostra, né, então, que mostra um pouco a nossa realidade, né, a realidade da polícia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, né, que é um estado tão problemático aqui no Brasil, né, tão problemático, um estado tão, né, não é à toa que 5, né, ex-governadores e o atual governador foram caçados, aí foram presos, né, o atual governador ainda não, por corrupção, né, um estado que tem sérios problemas, aí, uma dívida pública elevadíssima, né, tem problemas aí para pagar funcionários do estado, enfim, é um estado complicado, né, ali, o Rio de Janeiro. E esses dois filmes acho que retratam, né, obviamente um filme, o filme, né, o teor ficcional do filme é muito grande, né, a gente não pode pegar o filme e falar, não, isso é a realidade, porque não é. Um filme ele representa, né, a realidade, é cinema, né, e o cinema é ficção, não é real, certo? Mas ele faz, né, ele incita aí a discussão, incita a gente olhar, né, ali para o Rio de Janeiro de uma forma, falar, puxa vida, né? Vamos ver se o filme, vamos ver o que é real nesse filme, né? A gente olha para o filme e fala, vamos ver o que é real. Será que é real nesse filme, tá? Então, né, o primeiro, vocês já devem ter visto aí, o primeiro Tropa de Elite fala do esquadrão especial da polícia, né, do Rio de Janeiro, que é o BOP, certo? E o dia a dia dessa polícia, né? A invasão, né? Então o BOP, né? Que comandado lá pelo Capitão Nascimento, certo? Que é o ator que faz é o Wagner Moura, que é um excelente ator.
E aí mostra, né, todas na verdade, os dilemas, né, que passam ali, que perpassam a vida desse capitão do BOPE, né, e os dilemas pessoais, profissionais, né, que envolvem ali essa pessoa e o próprio esquadrão de elite ali a inserção no próprio esquadrão de elite ali da polícia do Rio de Janeiro. Né? Então, num primeiro momento, né, quem vê o filme vai falar, puxa vida, né, não, essa é a realidade mesmo do BOPE e tal, né, os caras são, pô, o Capitão Nascimento é um herói, é um cara que representa, né, realmente a polícia, né, brasileira, é assim mesmo que tem que ser e tal, mas aí, né, essa é a primeira impressão que dá, né. No entanto, cara, você vendo o filme né, vendo e revendo aí algumas vezes o filme, você vai falar, puxa vida, não é isso, cara. Não é isso exatamente, né? Então, assim, a realidade ali das pessoas, né, dos soldados ali, dos policiais do BOPE, é uma realidade muito dura. Né? Então, quando eles invadem lá a favela, certo? Então eles cometem, né, fazem aquelas coisas, né? A violência, né, do Estado, na verdade, ali, né? Nas quais é mostrada ali nua e crua, né, o soldado do BOPE invadindo a favela, né, colocando o saco na cabeça das pessoas, dos cidadãos ali, né, das pessoas que vivem ali no morro, muitas vezes, né, pessoas inocentes ali que não tem nada a ver com o pato acabam morrendo, tá? Então isso é a guerra, né? Eles entendem isso como a guerra. Só que essa guerra que muitas vezes é vivida desse jeito, né, ela traz aí uma série de consequências depois para esse, né, no caso aí o Capitão Nascimento, que é enfocado aí como, né, o representante do BOPE, né, ele tem vários problemas em casa, então, né, com a mulher, tem vários problemas na sociedade, então quanto mais o bicho pega em casa, os problemas pegam em casa, ele desconta no BOPE, na sociedade e vice-versa, então é um filme que mostra, né, ali é um estudo, né, sociológico que mostra, na verdade, como que a sociedade, de certa forma, né, toda essa realidade que vive a polícia do Rio de Janeiro, ela muitas vezes ela se reflete no dia a dia do cotidiano e vice-versa, né, como o cotidiano também acaba interferindo no BOPE, como que muitas vezes o sistema, né, ele faz com que o próprio policial ele seja esmagado, né, e tenha ali que agir de uma forma, né, ali violenta, certo? Por conta de algo maior e que envolve ali não só a polícia, mas também as pessoas que vivem no morro. Então é um filme assim que a gente pensa, né, nesse sentido aí, certo? Então vale muito muito a pena ver esse filme. É o primeiro, né, o Tropa de Elite 1. E o segundo, né, o Tropa de Elite 2, que é um filmão também, né, que aí é uma outra história, certo? O Capitão Nascimento, ele ele acaba perdendo o posto, né, ele já é coronel, né, nesse segundo filme, ele acaba perdendo o posto de comando dentro do BOPE, e aí ele passa a fazer parte da secretaria, ele é o subsecretário de segurança do Rio de Janeiro, e aí o Capitão Nascimento, ele percebe justamente como funciona, né, o sistema por trás, de quem é de fato o comando do sistema, né, e ele percebe que existem jogos políticos, né, e portanto de poder por trás, né, das atitudes, né, e das próprias ações do BOPE, que é o comando ali que ele né, no passado havia dedicado aí grande parte da vida dele, né? E muito das ideias, né, que ele tem da atuação do próprio BOPE vai mudar, né? Ele vai ver que tem algumas coisas que ele não vai concordar ali, né? Alguns pontos ali que ele fala, pô, pera aí, não é por aí. Eu estava enganado nisso, estava enganado naquilo. Então ele vai... É como se o segundo filme fosse uma evolução, vamos falar assim,
uma mudança na forma como o Capitão Nascimento ele enxerga, né, ali toda aquela realidade. Então ele pode perceber a realidade não de dentro, mas agora como observador de fora, né, um observador que tem acesso ali a tudo que acontece ali na polícia, né, quem comanda, quem está por trás, né, a politicagem, né, e é um filme, esse segundo, mais propriamente dito, né, que mostra, é um filme que faz referência ali a CPI das milícias, né, que foi levada aí para frente foi levada adiante pelo próprio Marcelo Freixo, né, que hoje ele é deputado federal pelo PSOL, tá? Deputado federal pelo PSOL, e o filme até retrata ali o Diogo Fraga, né, na verdade, que representa ali o Marcelo Freixo, né, no filme. Então é um filme que mostra um pouco, né, ali o surgimento das milícias no Rio de Janeiro, né, conta um pouquinho como que as milícias elas foram ganhando, né, ganhando espaço, né, foram dominando as favelas no Rio de Janeiro, tá? E um filme que prenuncia certas coisas, né? Um filme que prenuncia certas coisas. Então é muito interessante, né, a gente perceber isso, né? O filme foi feito em 2010, tá? Foi lançado aí em 2010. A gente está em 2020, né? Então o filme ele prenuncia certas coisas, né? Entendedores entenderão o que eu estou falando, tá? Então é um filme que a gente olha e fala assim, puxa vida, né? Então, olha só, né? É um filme que a gente fica pensando aí, né? No Brasil atual, e né? Ficam algumas coisas aí no ar, certo? Então é algo que faz a gente refletir, faz a gente pensar, certo? As pessoas dizem que o artista, né, tem a capacidade, né, um sentimento, assim, né, não só o diretor do cinema, que é o diretor do filme, que é o Padilha, mas o artista no geral, né, os músicos, os fotógrafos, os pintores, não é? Tem ali um certo sentimento, os literatos, né, literatura também, né, tem um sentimento de mundo, tá, que é um pressentimento, certo? Um pressentimento, tá? E que a arte muitas vezes serviria, né? Mostraria esse pressentimento a respeito do que pode acontecer no mundo. Então, o artista tem muito isso, né? O artista ele sente a realidade, ele sente, tá? E o Tropa de Elite 2 ele acaba assim de uma maneira, você fala assim, caramba, cara, é o prenúncio, né? Certo? Então, mais uma vez eu repito aquela expressão, entendedores entenderão o que eu estou falando, tá? Mas então, o outro, né, que seria A Última Tentação de Cristo, tá? Que é um filme esse eu não vi, eu vi recentemente, é um filmaço, assim, tá? É um filme sensacional, é um filme que depois eu faço um vídeo sobre ele, mas também vale muito a pena ver, tá? Então é isso, compartilhando aí algumas experiências fílmicas, né, com vocês. Deixa aí o seu comentário, fala aí se você já assistiu algum desses filmes aí, comenta, faz aí um comentário, tá? Vamos bater esse papo aí, beleza? Pessoal, obrigado aí, a gente se vê, excelente noite para vocês e até. Tchau, valeu!